Hoje nós vamos falar sobre o papel estratégico do RH nas empresas e isso tem muito a ver também com a pequena e média empresa. Fica atento. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje com Luiz Eduardo Drouet. Essa é a pronúncia? Perfeito. Luiz Eduardo Drouet. Isso mesmo. Que a gente se conheceu, acho que uns 15 anos atrás, mais, né? Uns 20 anos atrás, foi tempo isso. Da Anshan. Foi isso mesmo. Você era jovenzinho de tudo, né, Luiz? E eu já era um pouquinho mais veterano aí, mas foi um prazer, viu, em ter você aqui no Café Corporativo. Muito obrigado por ter vindo, viu? O prazer é meu, obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança, uma honra estar aqui com você. Luiz Eduardo Drouet é Managing Partner da Share People Hub. Ele é presidente da diretoria executiva da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ou seja, a ABRH, Seccional São Paulo. Foi cofundador da Campinas Tech, membro do Comitê de Gestão do LEAD Futuro, superintendente da Associação Comercial e Industrial de Campinas, que é a ASIC, e gerente regional da Anshan, que aliás foi onde eu conheci o Luiz Eduardo, da Anshan Brasil de Campinas e também de Ribeirão Preto. Especialista em gestão empresarial pela EASP-FGV e empreendedorismo pela Babson College. Professor de MBA da Facamp e facilitador de treinamentos na INCO e na Futuri Dojo. Então, Luiz Eduardo Drouet, muito bom. Me fala uma coisa, o que é a ABRH? Olha, a ABRH é uma associação que está presente em diferentes estados brasileiros, né, liderada pela ABRH Brasil. E aqui no estado de São Paulo, ela tem sede na capital, mas tem 7 regionais no interior e no estado de São Paulo, em diferentes regiões. Inclusive, uma das regiões que a gente tem como plano de expansão é a região de Jundiaí. Né? Hoje é atendida pela Regional de Campinas, mas a gente sabe do potencial da região de Jundiaí para receber futuramente uma regional aqui. E o grande propósito da ABRH é contribuir para o desenvolvimento da sociedade através do desenvolvimento de profissionais e organizações principalmente relacionados à área de recursos humanos. A gente acredita muito que, contribuindo para o desenvolvimento dos profissionais de RH, dos gestores e das organizações, a gente transforma a sociedade de uma forma melhor, de uma forma positiva. Então tem inúmeras atividades. Agora, em abril, a gente estava comentando que vai ter o CONAR, que é um dos principais eventos de RH do Brasil, que é organizado pela BRH Brasil, de 18, 19 e 20 de abril acontece em São Paulo. E são inúmeras atividades e eu convido muito a nossa audiência também a conhecer um pouco mais esse trabalho e como que a BRH tem contribuído também para o desenvolvimento dos profissionais. Muito bom. E quando a gente fala em ABRH, em recursos humanos, né, nós lembramos daquilo que era o Departamento de Recursos Humanos no passado. A gente entrevista muitas pessoas da área de RH aqui que falam isso, né, que no passado o Departamento de Recursos Humanos era um departamento pessoal, puramente administrativo. E hoje ele é muito mais estratégico. Faz sentido essa minha afirmação? Total. É um movimento que felizmente vem ocorrendo nas organizações. É um reposicionamento estratégico da área de recursos humanos, não só pela qualificação dos profissionais que atuam na área, mas também pelo avanço no conhecimento dos gestores, dos executivos, da agenda de RH. Eles começam a perceber que as organizações que têm sucesso, elas têm uma agenda muito forte focada em pessoas, em cultura. Mas, olhando para o interior aqui do nosso estado de São Paulo, interior do Brasil, a gente ainda encontra muita empresa com a plaquinha ali de departamento pessoal. Então, acho que vale a pena também esse incentivo para que mais e mais a gente avance nessa agenda e que os empreendedores entendam o valor de envolver as pessoas para o sucesso das organizações. Porque o problema não é nem a plaquinha, né? Chame-me do que quiser. A questão é como você
explora esse departamento de RH, que poderia ser muito mais bem explorado, correto? Porque eu percebo que o RH ele dita também, ou ele não é que ele dita, mas ele trabalha com a cultura da empresa. Ele transfere essa cultura da empresa para que todos possam absorvê-la, é isso? Totalmente, está corretíssimo. Cultura é uma responsabilidade de toda a liderança da organização, mas é o RH que tem competência para apoiar essa liderança no desenvolvimento da cultura. E eu acho que essa crise que a gente viveu nos últimos anos, né, e que, se Deus quiser, a gente vai superar, né, já está superando e vai melhorar cada vez mais, sim. eu acho que o RH teve um comportamento diferente em comparação às outras crises que ele viveu antes, muito em função desse ponto que você trouxe, né, do reposicionamento estratégico. Antes o RH ele era o último a participar, o último a ser chamado nas decisões estratégicas, ele estava responsável basicamente por fazer desligamentos. Ele não decidia, né? Ele simplesmente era informado e tinha que executar. Operava. Exatamente. E essa crise a gente observou um movimento diferente. Né? O RH ele fez parte da discussão estratégica, pensou na solução, como que as organizações iriam se adaptar a esse formato de trabalho remoto, como que as empresas iam lidar com tudo isso. Então a gente tem uma visão de que o RH sai fortalecido de todo esse processo. E você acredita que o RH deu conta de lidar com essa situação complexa que nós vivemos, iniciando lá em março de 2020 e que ainda estamos vivendo? Olha, essa é uma expressão forte, né? Dar conta. Eu vejo muitos gestores sobrecarregados, né? Porque eles já tinham muitas responsabilidades, muitas vezes têm equipes enxutas, e aí se somou, né, esse desafio, e o que a gente achava, né, aquele final de semana fatídico, que todo mundo foi embora achando que ia voltar segunda-feira a trabalhar normal. Voltou, né? E ninguém voltou, e muitas empresas até hoje estão trabalhando no regime remoto, operando no híbrido. Então, é muito tempo, né? Então, 2 anos, né? Nós completamos agora em 20 de março, se eu não me engano, nós vamos completar 2 anos, né, de trabalhos remotos. Exato. E não vai voltar como era antes, né? Independente das empresas voltarem a ter pessoas trabalhando no modelo presencial, híbrido, de fato é um novo modelo de trabalho, um novo modelo de gestão de pessoas. Mas talvez até pela própria competência dos departamentos de RH, porque quando eu pergunto se ele deu conta, com todo respeito ao meu entrevistado, eu acredito que deu. Eu também acredito. E eu esperava essa resposta, né? Claro, porque eu vejo, sim, as empresas operando, as coisas funcionando, claro, a sobrecarga do gestor de RH e dos profissionais que estão lá dentro desse departamento, que eu não havia considerado, você tem toda a razão, mas eu percebo que as coisas estão funcionando, sim? Sem dúvida, e os bons profissionais souberam aproveitar esse desafio e, como eu comentei, aumentar a sua influência na organização, tirar muitas vezes da gaveta projetos estratégicos que eles queriam executar e antes não conseguiam. Então, como eu disse, né, acho que o RH sai fortalecido e as organizações que souberam abraçar esse desafio da melhor forma estão saindo fortalecidas também. E essa é a pergunta. Eu lembro de um gestor que eu tive no passado que ele falava assim, Aguinaldo, crise vem para antecipar tendências. Isso que está acontecendo hoje, do trabalho híbrido, do home office, do teleserviço, né, teletrabalho, isso tudo já era uma tendência que ia acontecer, talvez ia acontecer daqui a 3, 5, 10 anos? Perfeito. E antecipou-se? Exatamente. O Fórum Econômico Mundial vem há alguns anos discutindo o futuro do trabalho e o impacto nas organizações, nas pessoas, e a pandemia antecipou isso completamente. Então, discussões que a gente tinha, de desafios que a gente ia viver lá na frente, a gente teve que viver e muitas vezes sem estar totalmente preparado, né? Mas, como você disse, acho que muitas pessoas e organizações souberam fazer do limão uma limonada. E muitas vezes o gestor reclama, mas como que eu vou ter confiança no meu colaborador, né, se ele não é confiável? Mas isso também tem a ver com cultura da empresa, porque a empresa dita muito esse caminho que o colaborador vai seguir, não só naquela empresa, mas também que ele vai levar para outras empresas, correto? Sem dúvida. Se você tem papéis bem estabelecidos, se você tem uma gestão orientada para resultado, a pessoa mesmo trabalhando de casa e sem se dedicar da forma adequada, isso vai aparecer. A ideia de que você precisa de alguém que fica fiscalizando o trabalho da pessoa é muito improdutiva, né? Sim. Então, eu acho que está aí a oportunidade de você
enxergar muitas vezes o que estava faltando. Será que as pessoas tinham clareza do que elas precisavam fazer, do que era esperado delas? E por que elas estavam lá, né? Exato. Porque muitas vezes o trabalho não faz sentido para o trabalhador. Ele entende que ele vai lá simplesmente, entre aspas, ganhar o pão, né? Que é aquela expressão que se tinha antigamente. Sem dúvida. E à medida de que ele entende que ele vai lá para construir uma carreira, passa a fazer sentido. Exato. E é por daí a importância do diálogo, Aguinaldo. Né? A gente percebeu que empresas que abraçaram o trabalho remoto, souberam aproveitar esses desafios, conseguiram aproximar os gestores dos colaboradores. Olha que paradoxo. Mesmo estando distantes, eles conseguiram ter conversas de qualidade que antes, trabalhando no mesmo ambiente, não tinham. É uma coisa interessante, né? Porque hoje, as empresas têm ferramentas parecidas. O que muda entre a prestação de serviços da empresa A e da empresa B, e até do produto que ela oferece, tem a ver com serviço. E eu vejo gestores que, quando vão apresentar a empresa para um cliente, para um fornecedor, apresentam as máquinas, né? As máquinas, olha só, aquilo lá de última geração, esse servidor aqui tem uma capacidade tal, e não apresenta a pessoa que está ali. Olha, prazer, esse aqui, fulano. Não vejo isso. Ou vejo mais do que via antes, mas ainda é uma deficiência. Gostei muito dessa sua colocação. Eu queria citar aqui o Teunis Marinho, que foi um executivo de RH da Bayer, depois se tornou CEO da Bayer também na Alemanha. E ele costuma dizer o seguinte, ele gosta de ir nasquelas avenidas, né, em São Paulo, com os prédios e tudo mais, e ele comenta o seguinte, quando você olha aqueles prédios, nada diferencia as empresas que estão aqui naqueles andares. São muitas vezes os mesmos equipamentos, as mesmas cadeiras, os mesmos computadores. O que diferencia as organizações são as pessoas. As pessoas. E a cultura que se estabelece baseada naquelas pessoas. Exato, né? Exatamente. Porque as pessoas também trocam de trabalho, de emprego, né? Sem dúvida, sem dúvida. E cada vez mais rápido, né, Aguinaldo? Esse é um fenômeno assim, que é uma realidade fora do Brasil e aqui também. O turnover, ele aumentou, o ciclo das pessoas se tornou mais curto. E é óbvio que as organizações têm que se adaptar a esse modelo e tentar construir, promover ciclos mais longos. Mas os próprios profissionais estão mudando a sua relação com o trabalho. Muito né? bom. A pandemia ela mudou isso muito. Mas vamos falar sobre isso então, só que a gente vai para um pequeno intervalo e na volta eu quero explorar bem esse assunto aqui contigo, que é o turnover, o quanto que esse turnover é realmente prejudicial ou quanto que ele pode ser realmente uma tendência e pode ser visto como uma coisa boa e construtiva. Até daqui a pouco, depois do intervalo nosso com o nosso Café Esperto. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre uma situação que a gente acabou deixando um pouquinho de lado por conta da pandemia, que é o toque físico. O toque físico em qualquer idade é muito bom, mas em especial ao nosso público geriátrico, né, que sentiu muito essa falta dessa presença, desse toque físico dos familiares, ou de amigos, ou de pessoas que cuidam deles, né? O toque físico ele é essencial tanto para a nossa autoestima, como uma estimulação neurológica, como também um carinho, um afeto, ou até mesmo, né, estimulação da circulação. Né, uma hidratação corporal, um toque, um abraço ou simplesmente um carinho espontâneo. É muito importante esse tipo de toque, esse tipo de situação para o nosso público geriátrico, que com certeza vai deixar eles muito mais felizes. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco do Café Corporativo hoje com Luiz Eduardo Drouet, que gentilmente veio até Jundiaí, né? O Luiz Eduardo que é de Campinas, Isso, né, Luiz? Exatamente. Muito bom. E nós falávamos agora no final do primeiro bloco sobre o tal do turnover, né? Sobre aquela troca de empregos que as pessoas fazem. E antigamente, eu lembro que as pessoas ficavam 30 anos na mesma empresa. Era até um fato novo quando o sujeito trocava de emprego. E hoje, o que não acontece é a pessoa ficar mais de 3, 4 anos numa empresa. É muito incomum, inclusive, um sujeito que tem uma carreira longa de 8, 10 anos numa empresa.
Quando que esse fenômeno começou a acontecer, Luiz? Olha, já faz algumas décadas que esses ciclos ficaram mais curtos. Mas eles vêm ficando, né, cada vez mais. Muito, muito. Se é o Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde tem as grandes empresas de tecnologia, é normal uma pessoa ficar menos de um ano, assim, construir a carreira dela ficando menos de um ano em cada empresa. Né? Então, é óbvio que é um tanto quanto assustador. Né? Eu acho que a gente tem que olhar como tudo na vida, né, o aspecto positivo e o aspecto negativo. Se você é um gestor de uma empresa e você está tendo uma alta rotatividade, você tem que estudar isso. Né? Tem que fazer entrevista de desligamento, tem que fazer pesquisa de clima. E pode ser que você tenha um problema sério ali, né? Geralmente ligado à liderança, algum problema estrutural, alguma coisa que pode ser trabalhado para reduzir esse turnover. Porque o crescimento da rotatividade ele impacta muito no esforço de recrutamento, de treinamento. Você tem o risco de perder conhecimento da empresa. Então, é positivo que você trabalhe esse aspecto. Agora, é uma realidade, é uma tendência, as pessoas também vêm percebendo de que a carreira é delas. Né? Antigamente, quando as pessoas ficavam 30, 40 anos na mesma organização, a carreira, quem era responsável pela carreira da pessoa era a empresa. Até porque era muito difícil se recolocar no mercado, né? Exatamente, era a era da estabilidade. Estabilidade, as pessoas buscavam essa estabilidade, hoje Exato. elas buscam crescimento. Crescimento e empregabilidade, né? A palavra-chave no sentido de você conseguir empregos melhores e com mais facilidade. E agora a gente está vivendo uma transformação para o conceito da trabalhabilidade, que é uma mudança sutil no conceito de empregabilidade, mas o que muda é que ao invés de as pessoas procurarem empregos, elas vão procurar trabalhos. Eu falo do Fórum Econômico Mundial, acho que há 4 anos atrás também houve uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que ela dizia que em 10 anos nós íamos ter cerca de 75 milhões de empregos a menos no mundo, né? Exato. E que seria compensado com cerca de 130 milhões de postos de trabalho a mais. É isso? É isso. O profissional ele deixa de ter uma visão simplesmente de um colaborador e ele passa a se enxergar como um pequeno empreendedor. Alguém que vai não mais estabelecer ciclos a cada 2 ou 3 anos, 4 anos, né, mas vai constantemente negociar o seu trabalho com, eventualmente, até mais de uma empresa ao mesmo tempo. Aí vem o intraempreendedorismo. Exato. Ou seja, ser empreendedor dentro da empresa do outro. Exato. Porque empreendedorismo deixa de ser o ato de constituir um CNPJ, ter um contrato B2B, Exato. E passa a ser comportamento. Exato. É atitude empreendedora, é a palavra-chave. E toda pessoa pode desenvolver isso, é positivo, independente da carreira. Um servidor público deve desenvolver a atitude empreendedora, porque ele vai contribuir melhor no seu ambiente, vai ter novas ideias, vai liderar mudanças. Então quer dizer que muita gente, quando diz que isso é uma forma de desvalorizar o trabalho, não necessariamente. Eu acho que tem um debate para ser trabalhado aí nessa questão da precarização do trabalho e outros aspectos, porque, especialmente quando a gente fala de redução de postos de trabalho, existe um receio muito grande, né, de aumentar significativamente o nível de desemprego. Porém, eu costumo ter uma leitura otimista das coisas e acho que, inclusive, cabe a nós construir as respostas que a gente deseja para essas grandes perguntas. Né? Então, a gente tem visto muito que, ao mesmo tempo que existem algumas atividades operacionais que são substituídas, tem crescido muito a demanda por profissionais ligados à área de tecnologia. Então, a gente precisa discutir isso enquanto sociedade. Será que os jovens de hoje estão cientes de que a carreira em tecnologia, que antes era uma das possíveis carreiras, ela vai se tornar a carreira predominante no mercado? E que todas as outras talvez estejam debaixo desse guarda-chuva tecnológico? Exato. Né? Será que a educação, então, não vem a ser a solução para todo essa mudança? Porque antes as pessoas não mudavam de emprego também porque elas não tinham capacidade de se adaptar a outras carreiras. Exato. Né? E a educação vem hoje para oferecer condição de adaptação, né? Perfeito, perfeito. O Fórum Econômico Mundial tem trabalhado muito essa competência da adaptabilidade, a capacidade de se adaptar e também a capacidade de aprender rápido. Agora, quando a gente fala sobre turnover, novamente sobre esse assunto, nem sempre a empresa... nem sempre é ruim para a empresa ter essa rotatividade, porque essa rotatividade pode ser também uma oxigenação
da equipe, não é verdade? Exato. A gente vê equipes de futebol muito popular aqui no nosso país. Antes, né, o Pelé ficou 30 anos de carreira, sei lá quantos anos, 20 anos de carreira, 20 anos no mesmo time, né? Exato. E hoje a gente vê que o jogador fica 3 anos num clube, vai embora para outro clube, volta, fica mais 3 anos no outro clube. Essa troca também é boa para os times. Sem dúvida. Daí a importância da gente sempre analisar o turnover para entender esse comportamento e avaliar se ele é algo nocivo ou positivo. A vantagem do turnover traz oxigenação, eventualmente pessoas que já não se enxergavam mais conectadas com aquela organização foi em busca de um novo desafio, né? Não tem nada pior numa organização do que ter gente lá que não gostaria de estar lá, mas está lá por conveniência, por estabilidade. Ou seja, o clima organizacional fica mais fácil de ser acertado também à medida de que algumas peças se desligam, essas peças vão ser felizes em outros lugares, né? Exato. E que a gente consiga trazer peças que se encaixam melhor neste momento para a nossa empresa. É o dinamismo do mercado de trabalho, né? Então a gente tem a consciência de que ao longo de uma carreira, o profissional vai tendo diferentes necessidades e é natural que ele procure encontrar organizações que atendam essas necessidades nesses diferentes momentos, né? Essas necessidades têm a ver com a vida pessoal dele também, né? Também. Aliás, a gente falando um pouquinho antes de começar aqui nosso programa, a gente falava a respeito do trabalho que antigamente era uma coisa que era prioridade de todo mundo, as pessoas viviam para trabalhar e hoje as pessoas trabalham com o objetivo de melhorar suas vidas. Exato, eu acho que também a pandemia trouxe essa reflexão. As pessoas têm ressignificado o trabalho. Óbvio que ele continua sendo tendo um papel importante de fonte de renda, né? Mas ele também é uma fonte de realização pessoal, né? Então, o que a gente tem observado é que cada vez mais as pessoas têm procurado equilibrar as diferentes dimensões das suas vidas ao tomar decisões também sobre carreira. Você acha que é um momento hoje, então, um momento que o RH ele está ampliando a sua capacidade de influência na empresa e isso tende a mudar o clima organizacional das empresas? O RH tem que aproveitar essa janela de oportunidade para dialogar, para ouvir, para conhecer esse profissional. Não existe mais aquela lógica do passado entre eu sou uma pessoa fora do trabalho ou dentro do trabalho. Nós somos as mesmas pessoas. Acho interessante, né, que o gestor muitas vezes fala, não traga seus problemas de casa para o trabalho, mas ele pede para levar trabalho para casa, não é verdade? Exato. Então, o ser humano ele tem que ser tratado como ser humano. Exato. E eu acho que um outro ponto também que tem sido muito debatido é essa questão da jornada de trabalho, sabe? Você procurar desenvolver produtividade, sabe? Uma disciplina, uma rotina de trabalho que te permita cumprir a jornada, né? Óbvio que vão existir exceções, eventualmente você vai precisar trabalhar um pouquinho mais cedo, um pouco mais tarde, mas isso também não pode ser a regra, né? O trabalho remoto, ele traz o risco dessa confusão, né, entre a vida pessoal e profissional. E o que a gente viu no primeiro momento, às vezes até pelo próprio receio, né, de estarem numa crise econômica, receio de perderem seus trabalhos, muita gente se excedeu nisso. E isso não é sustentável, né? Muito bom. Luiz, a gente vai dar mais um intervalinho. Em vez de encerrar com o Luiz agora, eu vou trazê-lo aqui para o terceiro bloco, que tem mais Luiz Eduardo Droê daqui a pouco com vocês aqui. Há 12 anos, o Instituto de Neurociências de Jundiaí se dedica ao atendimento de pessoas portadoras dos mais diversos problemas neurológicos. Sob direção do Dr. Robson Lázaro, estamos prontos a ajudar, traçando as melhores estratégias para a resolução das dificuldades, em especial nesse momento diferente. Se você vivencia alguma situação como essa, entre em contato conosco e agende a sua consulta. Fone 11 9 10 18 5744. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje com Luiz Eduardo Droê, que é o presidente da BRH,
aqui no estado de São Paulo. Luiz, muito obrigado por ter vindo ao café. Eu trouxe você aqui para o terceiro bloco só para eu poder realmente te agradecer, porque a entrevista foi fantástica e o volume de informações e a qualidade de informação que você trouxe foi realmente muito boa. Muito obrigado, viu? Legal, eu fico feliz de ter atendido as expectativas, me senti em casa aqui no bate-papo gostoso e estou super aberto para voltar e parabenizar aqui pela iniciativa também. Acho que é uma oportunidade bacana de levar conhecimento. Estimular que o pequeno e médio empresário a também cuidar das pessoas, né? Por mais que você não tenha um gestor de RH na sua empresa, porque talvez ela possa não comportar, mas é muito importante você, empresário, se atualizar, procurar entender um pouquinho mais de pessoas, de gente, porque a sua empresa realmente ela só tem a ganhar com isso. Então, eu convido você a ficar no nosso Café Corporativo também e nos procurar pelo YouTube, onde tem mais de 230 entrevistas, um acervo realmente que pode te ajudar bastante. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez, e voltamos aqui a próxima semana com mais um Café Corporativo, essa universidade em sua tela.